A meninada do Sub-20 continua fazendo um grande trabalho. Aliás, as categorias de base do Santos agora têm apresentado resultados muito mais positivos, né? No passado recente do clube, o Santos estava sendo eliminado de tudo, não chegava em nenhuma final, não decidia nada, não revelava ninguém, né? Não colocava jogadores na equipe principal. E se neste momento o time principal é um grande ponto de interrogação e quase que uma certeza negativa para muita gente, na base o trabalho continua ótimo. Tanto é que nesta sexta-feira o Santos encerrou a primeira fase do Campeonato Paulista, metendo 7-0 no Mauá e agora já pensa na próxima fase da competição. É sobre isso que eu falo a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço. De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, hoje em nome de 1xBet, a 1xBet que é patrocinadora aqui do Canal 10. 1xBet que é uma casa global de apostas, que tem cooperação com grandes times do mundo e também grandes ligas, Barcelona, UEFA Champions League, o próprio Campeonato Brasileiro, e que é conhecida, né, por oferecer grandes ganhos e também pagamentos rápidos, já que a 1xBet é o mais confiável site de apostas do mercado, onde você pode apostar não só no futebol, mas também em outros esportes e também nos chamados e-esportes, os esportes eletrônicos, tá certo? Então, eu vou pedir para você se inscrever na 1xBet, fazendo um depósito e usando o meu código promocional, que é o canal 10S Alex 1x, canal 10S Alex 1x. Esse depósito de R$ 50, você fica com o dobro, tá certo? Obtém o dobro pulando para R$ 100 e tem ainda aquele bônus de $300. Então mostre que você conhece tudo de futebol, tem a chance de ganhar um dinheiro extra. Sempre lembrando que aqui nos nossos comentários fixados tem o link para você acessar 1xBet e também o nosso cupom. Tá lá o cupom também, canal 10S Alex 1x, tá certo? Antes da gente dar sequência aqui a este tema da base, só dizer que as apostas continuam dando destaque aqui para 3 partidas neste sábado, 11 da manhã, tem Internacional e Ferroviária Brasileirão Feminino, tá certo? Brasil e Guiné, amistoso internacional, às 4h30 da tarde e às 8h30 da tarde tem Sport Futuro versus Corinthians. Meus palpites não mudam, né? Internacional vence, o Brasil ganha também e o Sport Futuro vence lá no futsal. Tá certo? Domingo a gente tem mais apostas para fazer, porque inclusive tem o Santos jogando contra o Flamengo no Brasileiro Feminino. Tá bom? 1xBet, patrocinador aqui do Canal 10. Sub-20 jogou no CT Rei Pelé na tarde deste sábado aqui em Santos, uma tarde ensolarada, né? E meteu 7-0, 10ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. O René marcou 2 vezes, o René que está já há um tempinho sendo bastante utilizado pelo Orlando Ribeiro, ele que teve uma lesão de joelho. O Rodrigo César entrou e marcou, o Fernandinho fez o dele, o Gabriel Bontempo também, primeiro ano aí de sub-20, né? O Enzo Monteiro, boliviano, centroavante, também fez o dele, o Felipe Laurindo, que é outro jogador voltando de lesão, que também marcou para o Santos. Consultando aqui todos os dados da partida, eu vi um pouco do jogo, né? Passou no canal Futebol Paulista, consegui ver um pouquinho, mas o Diário do Peixe traz aqui o resumo completo. Então o Santos terminou a primeira fase liderando o grupo 13 com 25 pontos em 10 partidas, 8 vitórias, 1 empate, apenas uma derrota, 34 gols marcados e apenas 6 gols sofridos. O time santista terminou a primeira fase com 28 gols de saldo. É muita coisa, né? Então, com esta goleada, o Santos encerrou esta primeira fase do Campeonato Paulista e agora vai para mais um quadrangular, que o Santos está no grupo 21, né? Santos, Capivariano, Araçatuba e Desportivo Brasil. Esta consulta eu faço no site O Curioso do Futebol, do meu amigo Vitor de Andrade, o Curioso do Futebol, de Cubatão para o Mundo, cheio de boas matérias lá no site do Vitor. Então, tinha certeza que eu ia pesquisar aqui e ia achar. Então tá lá o grupo do Santos na segunda fase. Desportivo Brasil, que é um time que tem um investimento razoável, né?
para o tamanho do clube, o Araçatuba e também o Capivariano. Então, portanto, aí os próximos adversários do Santos nesta fase do Campeonato Paulista Sub-20, lembrando que o Santos defende o título, né? O Santos é o atual campeão da competição, enquanto aguarda o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro começou antes, o Campeonato Paulista encavalou, aí o Campeonato Paulista seguiu e o Brasileiro parou, né? O Santos vai pegar o Inter, sabe Deus quando, né? As datas ainda não foram apresentadas aí pela CBF. Só em relação ao time sub-20, que é muito bem treinado pelo Orlando Ribeiro, né? As pessoas pegaram no pé do Orlando pela campanha do Santos no time principal, quando ele tapou o buraco lá no time principal. Aí o pessoal às vezes é maldoso, né? Foi campeão porque era o Buião e tal, mas o Orlando tem um trabalho reconhecido na base, tanto no Palmeiras quanto no São Paulo. Então, conseguiu, né, fazer essa campanha no Paulista, agregou alguns jogadores do Sub-17, o Bernardo, por exemplo, que não jogou desta vez, mas como eu citei aqui o Gabriel Bontempo, o próprio Rodrigo César, né, fez algumas partidas no Sub-20, outras no Sub-17, tem a recuperação desses atletas que eu citei, que voltaram de lesão de joelho grave, né, o Felipe Laurindo e também o Renier. Então, vai desenvolvendo trabalho, né? Não conta mais com o David, né? Pulou direto do Sub-17 principal, só na Copinha que o David jogou no Sub-20. O Kevson jogou essa partida, não sei quanto tempo ele vai ainda poder atuar pelo Sub-20, eu acho que ele já deveria ter tido uma chance na equipe principal. E lembrando também que o Miguelito está com a seleção da Bolívia, então não ficou à disposição. O Miguelito tem se movimentado mais no Sub-20 do que no time principal, para não perder ritmo, né, para continuar em atividade, para continuar exercitando movimentos, que é aquilo que a gente fala, tudo que o Ângelo não teve no time principal, o Miguelito pode ter jogando na equipe Sub-20. E claro que quando a coisa apertar, né, numa fase mais aguda da competição, certamente ele ficará à disposição do professor Orlando Ribeiro. Tá certo? Eu queria aproveitar, já que falei aqui dessa questão da base, tem um cidadão aqui nas redes sociais que ele é uma espécie de braço direito do Rueda, né, nas questões importantes, né, das categorias de base, o Marco Scandiuzzi, e ele lembrava aqui da importância do trabalho que está sendo feito hoje nas categorias de base, da quantidade de competições em que o Santos tem chegado em fases importantes, fases decisivas, né? Então, ele falou aqui, ó, o desafio diário é gigante. Ele escreveu no Twitter: no Santos é contra tudo e contra todos. Dos 6 torneios disputados no ano, chegamos em 3 semis. FAM, BRICS e Copa São Paulo. E fomos campeões em 3, Brasileirinho, Votorantim, Nike. Atletas e comissão compraram a ideia de formar vencendo. Aí ele mandou aquele vamos por mais, né? Então, o Santos tem chegado aí, né? Ele escreveu esse texto, esse tweet. Então, o Santos vai apresentando o seu trabalho na base. E que eu sempre falo, a gente só não entende por que não consegue replicar esse tipo de excelência na equipe principal. É claro que eu entendo que na equipe principal tem uma pressão muito maior e tem jogadores, em alguns casos, bem acomodados, né? Na base, está todo mundo querendo um lugar ao sol. Então, é por isso que o trabalho talvez ande um pouco melhor por ali do que em outros times, né? Os times principais, né? No caso do Santos, especialmente. Outra coisa que ele tweetou aqui, ó, porque foi feita uma matéria dizendo que o Santos é atropelado por São Paulo e Palmeiras em investimentos na base. Matéria do Super Esportes. O Santos ele tem hoje realmente uma infraestrutura muito menor, né? De CT, enfim, própria grana. Se o Santos tem menos dinheiro para investir no principal, se for comparado aos demais, imagina nas categorias de base. Mas aí ele reclama também, né, o Marco Scandiuzzi, apesar da manchete espetaculosa, há muita verdade nisso. A base foi destruída e passou vergonha nos últimos 10 anos. Com muito trabalho e honestidade, estamos recuperando. Em 1 ano e 6 meses, são 10 semifinais, 6 vice-campeonatos
e 6 títulos. Então, foi uma resposta aí, aproveitando o momento que ele deu via redes sociais para quem eventualmente faz alguma crítica ao trabalho da base. E eu que acompanho, né, sempre que possível, joguinhos e tal, vou lá, fico de olho, especialmente no Sub-20, mas passa tudo na TV, né? No YouTube, né? Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-20, Sub-17, a gente sempre está vendo, né? Os times da base atuando, até para que quando esses meninos cheguem na equipe principal a gente não tome susto. Hoje em dia, na verdade, só toma susto quem quer, né? E quem tem preguiça, porque, como eu disse, tem jogo o tempo todo. Eu compartilho sempre os links aqui na comunidade do canal, então o cara não pode alegar que não tem acesso à informação, né? Se ele quiser ficar no mundo paralelo dele, vivendo na bolha, é outra história. Mas dizer, quem é esse cara aí que eu nunca vi na vida? Não viu porque não quis, né? Porque tem transmissão a rodo desses meninos, a gente vai acompanhando o crescimento deles, esperando que eles um dia possam fazer a diferença na equipe principal do Santos Futebol Clube. Tá certo, meus caros? Então é isso, Sub-20 goleou, meteu 7-0, conhece os seus adversários da próxima fase do Campeonato Paulista e os meninos vão mostrando o serviço, né? Quem sabe para logo. Citei o Kevson, né? Mas eu já disse aqui do Thiago Balheiro, que eu acho bom zagueiro, que numa hora ou outra vai poder ter uma chance também, enfim. Tem outros bons valores na equipe Sub-20 do Santos. Tá certo? Antes de encerrar, eu peço para você que está chegando agora aqui ao canal 10 para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.